Boa noite, meus alunos. Vou ensinar para vocês novamente como é que fazemos as imagens e o vídeo. Primeiro, posicionamos a casa da maneira que queremos e vamos gerar as cenas todas, sendo que a primeira é a fachada principal e eu gosto de mostrar a casa dessa maneira diagonal. Vamos lá. Vamos na aba Visualizar, Animação, Adicionar cena. Reparem que aqui acima gerou uma aba chamada Cena 1, ou seja, esta imagem que eu estou vendo na minha tela é a Cena 1. Vou girar um pouco. E esta eu quero como Cena 2. Para fazer isso, tem duas maneiras. Uma, eu venho aqui na aba, clico com o botão direito e simplesmente clico em Adicionar. Ou então eu venho aqui, olha, Gerenciador de cena. Eu vou abrir uma janela gerenciadora, ele vai falar que está gerando miniaturas, e esta é a minha janela de organização das cenas. Esta é a maneira ideal porque você tem um melhor controle de todas as cenas que você está fazendo. E aqui no cantinho tem a miniatura. Então agora na minha tela eu tenho já o posicionamento da casa para a cena 2. Já que está da maneira correta, eu venho aqui no botão de mais, que é adicionar cena, e só clico, espero ela gerar. Pronto. Agora eu vou girar mais um pouquinho e vou adicionar a cena 3. Girando novamente e vou adicionar a cena 4. O ideal é fazer essa sequência lógica, ou seja, começou à esquerda, depois à direita, dá o giro numa sequência lógica, que assim, quando você estiver apresentando para um cliente, o cliente não vai ficar perdido. Agora vamos começar as cenas que possuem os cortes. Vou posicionar a casa de frente e um pouco de lado. O primeiro corte ou seção vai ser feito neste eixo, ou seja, no eixo verde, que eu vou estar posicionando ele, cortando de frente para trás da casa. Para fazer as seções, nós vamos usar esses 3 botões, lembram? O exibir corte de seção, que é exibir a casa, a edificação cortada, como ela vai ficar depois de cortada. O botão exibir planos de seção, que você consegue enxergar aonde está posicionado o seu corte, a sua seção. E este aqui que se chama plano de seção, que é de fato a minha ferramenta que vou estar cortando. Então, eu vou manter esses 2 botões pressionados e vou clicar aqui neste primeiro, plano de seção. Reparem que este plano de seção, ele fica grudado no meu mouse, na minha setinha, e eu posso colocar ele em vários sentidos, olha, na parede lateral, na parede da frente, e acima do telhado também. Então, posicionando ele como se estivesse de frente para casa, eu vou dar um clique e ele gera já um plano de seção. Eu vou digitar M de Move, de mover, e vou até em cima dele até ficar azul. Clico e posso arrastar aonde eu quiser cortar. O que eu vou fazer? Vou primeiro cortar até a nossa sala, ou seja, só um pouquinho. E dou outro clique para posicionar e definir onde que eu quero esse corte. Esta é a minha cena 5. Eu vou retirar a exibição do plano de seção, que é aqui nesse botão do meio, e vou salvar esta cena como a cena 5. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Aparece às vezes essas janelas como advertência, falando que algumas coisas vão ser mudadas, porque agora você está cortando, não tem problema. Você clica aqui nesse botão, não quero exibir este aviso novamente, e continua criando a cena. Então, ele gerou agora a cena 5. Volto a pegar o meu botão de fazer plano de seção, coloco novamente no mesmo sentido, ou seja, de frente para casa, e foi gerado aqui um novo plano de seção. Como que eu sei qual é o meu atual? É este que está em laranja. O meu anterior está aqui em cinza. Agora, para este plano de seção ser movido, eu não preciso nem apertar mais o botão M de Move, de mover. Basta eu
clicar em cima dele e arrastar. Pronto, ele ficou com a setinha em forma de cursor de mover, clico nele e vou, olha, antes o primeiro corte era aqui na sala, vou cortar agora até aparecer a cozinha. Cliquei e este é o meu posicionamento da cena 6. Vou retirar o plano de seção, porque eu não quero que ele seja visto na cena 6. E vou clicar no botão mais para adicionar a cena. Pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte, antes de eu colocar o novo plano de seção, eu quero primeiro ver como que é a casa, novamente, porque agora eu vou fazer plano de seções em outros eixos. Então, eu venho aqui, olha, retiro este terceiro botão. Ou seja, retirei a exibição do corte da edificação. Estou olhando agora a casa completamente inteira. Desabilitei esse terceiro botão, repetindo. Vou girar um pouquinho mais e agora eu vou fazer o corte neste outro sentido. Então, com este primeiro botão de criar seção, venho aqui nessa parede lateral, dou um clique. Reparem, as duas seções anteriores cinza, no eixo verde, e agora eu fiz no eixo vermelho, que é este eixo aqui, né, o outro sentido ortogonal, e criei essa nova seção laranja. Já está no meu posicionamento correto, ó, cortando só um pouquinho da nossa cozinha. Novamente, mesmo processo sempre, desabilito o plano de seção e crio a cena 7. Vou lá novamente criar outra seção. Clico. Vou mover até a sala. Vou mover até a sala, desabilitar o botão do meio, ou seja, o botão que exibe o plano de seção. E vou adicionar a cena 8. Agora eu vou fazer no outro sentido, ou seja, vou desabilitar todos esses botões novamente para olhar a casa. E vou rotacionar, olhando como se estivesse um pouco de cima, uma visão superior. Posicionando a minha casa de maneira superior, eu vou fazer agora as seções no eixo azul. Então, eu venho novamente na minha ferramenta, vou clicar aqui em cima e posicioná-la até cortar o primeiro pavimento, ou seja, o nosso pavimento superior. Desabilito o botão do meio e crio a cena 9. Agora eu vou criar a cena 10, que é um corte um pouco mais abaixo. Vou mover a seção de baixo, cortando até o pavimento térreo. Desabilitar o botão do meio, inserir a cena 10. Pronto. Vou desabilitar o terceiro botão para exibir a casa sem os cortes. Feito isso, eu poderia gerar outras cenas de outros ângulos, caso eu queira. Mas eu já vou gerar aqui as imagens e o vídeo. Vamos para a cena 1. Para irmos até a cena 1, basta clicar aqui na aba ou clicar 2 vezes na miniatura. Uma vez na cena 1, com a casa posicionada da maneira correta, para gerar a minha primeira imagem, eu vou em Arquivo, Exportar. Gráfico 2D, ou seja, uma imagem. Seleciono aqui a extensão que eu quero, vou colocar JPG. E dou o nome da minha primeira imagem, vou colocar aqui imagem 1. E clico em Exportar. O mesmo processo eu faço para as outras cenas. Vou fazer só mais uma. Vou clicar aqui em cena 2. Uma vez posicionada, vou em Arquivo, Exportar, Gráfico 2D. Vou colocar o nome 2 ou outro nome que eu quiser
e vou clicar em exportar. Pronto. Para fazer o vídeo, basta eu ir no mesmo lugar, no mesmo menu arquivo, exportar programa. Para a gente fazer uma animação diretamente no SketchUp, eu vou clicar aqui em animação. Então, é arquivo, exportar a animação. A extensão já está em .avi, que é de vídeo. Mantenha, coloque o nome e clique em exportar. Antes de exportar o vídeo, eu posso verificar como ele está. Para isso, eu vou clicar no botão visualizar, animação e reproduzir. Se eu clicar em reproduzir, ela vai estar possivelmente com algumas configurações alteradas, que depois nós vamos consertar. Eu vou fazer aqui, eu vou dar aqui um exemplo. Então, começou a animação. Reparem, quando chegar na cena 5 que começa a cortar, a casa não vai se mostrar cortada, se o botão não estiver acionado. Reparem, já estamos na cena 7 e a casa não está sendo cortada. Por quê? Vou pausar aqui e mostrar. Para a cena estar cortada no vídeo também, este botão que exibe o corte da casa tem que estar ativado, ok? Então, você vai lá na cena 1, onde começa o vídeo, ativa este botão, o terceiro botão. Além disso, eu vou configurar o tempo entre cenas. Então, eu venho aqui em visualizar, animação e configurações. O que eu posso colocar aqui? O ideal é deixar 4 segundos para cada cena e o tempo de cenas 0, para não dar aquela pausa entre cada cena, como se o vídeo estivesse travando. Então, deixo aqui 4 e 0. Apenas fecha a janela. Agora sim, o vídeo vai estar correto. Então, eu vou aqui visualizar, animação, reproduzir. Ele começa a fazer o vídeo. E exibe os cortes lentamente. Se eu quisesse gravar cenas da casa inteira entre cada eixo de corte, poderia dar uma sensação maior de direcionamento. Pronto, agora eu volto a repetir. Vou interromper. E este é o vídeo que eu quero. Então, uma vez configurado corretamente, eu volto a repetir, vai em arquivo, clica em exportar e animação. Dá o nome, clica em exportar e aguarde. É isso. Depois, claro, vocês vão salvar o vídeo e as imagens numa mesma pasta, num lugar que vocês saibam onde esteja. E é só salvar no nosso CD para entrega do nosso trabalho, ok?